Sejam todos muito bem-vindos e que a luz do Mestre Jesus esteja sobre cada um de vocês. O tema que nos foi proposto, então, é bem atual. Pedi e obtereis. E é tão fácil, né? Que a maioria daqui que estou vendo são pais, uns até avós. Né? E quem de nós, ao ver uma criança, ou ver o nosso filho que pede algo, e a gente não se internece, não trabalha um pouco mais, se dedica e tenta dar para eles o que eles nos pediram. E não seria diferente com o nosso Pai maior, que somos todos filhos de Deus, hoje encarnados aqui no planeta Terra, em evolução permanente. Então, como que o Pai maior não ia nos agraciar com o que a gente pede? Só que nós temos que saber como pedir. E mais ainda, o que pedir. Alguém aqui faz o Evangelho no lar? O que a gente pede aqui é que a partir de hoje, escolha um dia da semana e comece a fazer também esse Evangelho. Porque daí nos auxilia. E não é nós encarnados apenas. Vamos auxiliar muito mais a espiritualidade amiga que desce lá de cima e vem nos auxiliar aqui, onde nós nos encontramos. E se a gente soubesse o sacrifício que eles fazem para vir nos auxiliar, nós iríamos rezar toda hora, todo dia, como o próprio Cristo nos disse: orai e vigiai, orai e vigiai. Que assim a gente vai auxiliar um pouco a não deixar tão denso. Né? É como se eles explicando, é como se estivesse tentando respirar dentro do mar. Então, com as nossas preces, com as nossas orações, a gente os auxilia. Condições da prece. Então, vamos ver então. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas para serem vistos dos homens. E, em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. A gente não precisa fazer aquelas preces longas. Deus sabe que cada um de nós precisa, e mais ainda, que cada um de nós merece. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Ora teu Pai em secreto, e teu Pai que vê o que se passa, em secreto te dará a paga. Quer dizer, a recompensa é o que nós estamos pedindo, né? Conforme o merecimento de cada um de nós. Que nem sempre que a gente pede é o melhor para nós. No nosso entendimento pequeno, assim como a criança também, que gosta tanto de chocolate, mas já pensava se o pai dá todo dia chocolate para ele, o que vai acontecer? Ele vai acabar adoecendo. E quando orais, então, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não precisamos nos alongar tanto e fazer tantas preces tão prolongadas. Ele sabe que cada um de nós necessita. Então sejamos breves, mas sejamos sucintos, o que a gente realmente quer, o que manda o nosso coração e o que pede. E o Pai irá escutar. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, que vosso Pai sabe que vos é necessário. Primeiro, o que vos lhe peçais. Quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-o, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Aqui é que começa a pegar. Ah, fulano falou mal de mim lá. Ah, ciclano disse isso, falou isso ou aquilo do meu filho. E a gente vai guardando essas mágoas. Quando o próprio Cristo nos ensinou a rezar a oração do Pai Nosso, ele disse: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E a gente só quer o perdão. Mas a gente, nenhum de nós quer perdoar. Ah, eu perdoo ele, desde que ele não passe na minha frente. Ele que fique lá e eu aqui. Aí eu perdoo. E é o verdadeiro perdão? Vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus, vos não há de perdoar os vossos pecados. Isso é São Marcos, hein? E propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, como se fossem justos, e desprezavam os outros.
Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior dessa forma: graças te dou, meu Deus, porque não sou como os outros homens, que são os ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como também é este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que tenho. E o publicano, ao contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas ele ficava ali batendo no peito, dizendo: meu Deus, se propício a mim, pecador. Quer dizer, perdoa-me, Senhor, porque eu sei que pequei. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e não o outro. Porque todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Aquele que pedia tanto, e já ficava julgando seus irmãos, né? Esse já teve essa recompensa. Porque na verdade o que ele fazia ali na sinagoga não era pedir o perdão. Na verdade estava lá orando, e às vezes gritando e fazendo aquele escândalo, como a gente sabe, mas ele queria se mostrar para os outros. Então ele já tinha sido visto. Como eles dizem, né? Parecia um pavão, então ele já havia se mostrado. E o outro humildemente pediu perdão ao Pai Criador. Esse com certeza foi perdoado. As condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Ele nos explicou tão simples. E é isso mesmo, a oração simples, sincera, que vem do fundo da nossa alma, do nosso coração. Se a gente fazer uma prece e pedir com fé, ela vai acontecer, ela vai se realizar, conforme o nosso merecimento e o nosso entendimento. Porque às vezes a gente pede tanta coisa sem saber o porquê e se realmente merecemos recebê-lo. Tinha uma trabalhadora espírita muito dedicada. Trabalhava demais e teve um filho. E aconteceu que esse filho, ele veio devido a uma doença e entrou em um estado de coma. E essa trabalhadora, tão dedicada, se dedicava cada vez mais e trabalhava, só que sempre pedia também que o pai maior tivesse piedade do filho dela, que fizesse que o filho dela voltasse, que ela tinha tanta saudade, que queria tanto abraçar ele novamente, e sempre rezando, e sempre pedindo, sempre orando. Então, numa certa reunião mediúnica, os irmãos falaram para ela: realmente é o que tu queres? Tu está preparada para o que vai acontecer? E ela disse: não, eu quero meu filho do jeito que for. E ele voltou. Só que aquele menino voltou, e daí se juntou a outros delinquentes da época, começaram a se drogar, e começaram a tocar terror na cidade, que era uma cidade pequena. E ela, envergonhada, ela se mudou. Porque ela ajudava muita gente, ela fazia caridade. Ela auxiliava naquela casa espírita desde moça. E ela se mudou para uma cidade grande. Abandonou o filho e se foi. Só que um dia, ela vê um barulho na casa, morava sozinha, e ela estranhou. Desce até a sala e se depara com um sujeito dentro da sua casa. Ela tenta gritar, mas não consegue. Pois aquele homem pega e a sufoca, a estrangula, entrou lá dentro para roubar. Só que ao acender a luz, quando aquele homem vê o que ele tem nos braços, ele se assusta. Porque ele vê que havia matado a sua mãe. Então, num desespero tão grande, numa culpa e num remorso, o que ele faz? Ele atenta contra a vida. Ele se suicida. E volta então os dois para o plano espiritual. E lá chegando vem a explicação do porquê. Que ele deveria passar aquele tempo em coma, que devido aos pedidos dela, que pediu com tanto fervor, que como trabalhadora tão assim e tão amada, eles haviam então respeitado o que ela havia pedido. Só que eles disseram, o tempo que ele passou por isso, iria passar no tempo que eles sabem como ele não ia conhecer aqueles jovens. Ele não ia ter essa nova vida, vamos dizer assim. Ele ia despertar mais tarde, sim. E aí ela poderia auxiliá-lo. Mas o que aconteceu? O livre-arbítrio de cada um deles. Então, depois de escutar tudo isso novamente, estão se preparando para uma nova reencarnação. E onde agora ele vai ser o pai dela. E ele que deverá zelar e proteger.
Então devemos pensar bem, realmente, se é o que nós queremos ou o que Deus quer. Às vezes não entendemos os desígnios dele, mas devemos ter fé. Não fingir orar demasiado, que não será pelas muitas palavras que serão atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiveres qualquer coisa contra alguém, perdoai-o, porque a prece não poderia ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado, de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como publicano, e não com orgulho, como fariseu. Examinai os vossos defeitos, e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que existe mal em vós. E tem coisa melhor? Nossos filhos, que nos foi dada a guarda, cabe a cada um de nós ensinar-lhes a eles uma religião. Não interessa qual seja, não importa. Mas eles têm que saber que existe um Deus maior, que existe um Pai protetor, que o Cristo vem aqui nos ensinar. E não como muitos pensam, que ele vem aqui, se tu perguntar para muitos irmãos ainda, eles dizem, o Cristo veio lavar nossos pecados com seu sangue. Ele deveria voltar de novo e a gente ia continuar pecando. E ele deveria lavar de novo com seu sangue. Na verdade, o que o Cristo vem nos mostrar é que a nossa vida é eterna. Somos espíritos imortais. Hoje eu estou encarnado. Mas já fui muitas vidas passadas, sabe-se lá o que, como cada um de vocês que estão aqui. A reencarnação é que faz que cada um de nós, cada vez mais, nós vamos evoluir. Podemos sim, uma hora ou outra, estacionar. Uns por preguiça, outros porque não querem saber, porque realmente tem medo de desdobrar lá na frente, mas com certeza deveremos evoluir. E é na carne que evoluímos mais rápido. No plano espiritual também, mas encarnados é muito mais rápido. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, porque eles entendem que Deus, conhecendo as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Aí a gente não pode esquecer do nosso livre-arbítrio. Cada um de nós tem um espírito protetor. Uns chamam de mentor, outros chamam anjo da guarda, não interessa não. Mas ele sempre nos acompanha desde o nosso nascimento na carne. Ele sempre nos auxilia e nos protege. Só que ele nos ama tanto, nos respeita tanto, que ele só se interfere e só nos dá um pitaco se a gente pede. No momento que a gente pede o auxílio, somos escutados e auxiliados. Mas se a gente não pedir a ajuda dele, ele não vai se meter. Aí estamos sozinhos realmente. Acrescento ainda que tudo se encadeado no universo através de leis eternas. Nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí, acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los. Não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação, quer dizer, ficar sem fazer nada. O homem, sendo livre de agir, num ou noutro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências, subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem interrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da sua vontade. Seria ilógico concluir-se dessa máxima: aquilo que pedirdes pela prece vos será dado. E basta pedir para obter.
E injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim procede ao pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem geralmente só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como um cirurgião deixa o doente sofrer a operação e deve curá-lo. Se é para o nosso aprendizado que nós devemos sofrer, e eu digo sofrer aqui é um tempo curto, porque somos espíritos imortais e eternos. Então uma existência nossa aqui, vamos dizer, de 100 anos, o que é isso? 100 anos perto da eternidade. São migalhas de tempo, olha, como se fosse menos que um grão de areia. E se é para o nosso crescimento espiritual, devemos aceitar. Devemos ter confiança e devemos mais ainda agradecer. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará. E não os que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades, mas na maioria das vezes preferiam ser socorridos por um milagre, sem nada fazermos. Diz que teve uma grande enchente, uma cidade, e diz que a água subindo. Diz que aí é a represa que tinha lá, pronta a estourar. E eles começaram a evacuar a cidade. Vamos sair, vamos sair. E o pessoal tinha lá que batia no peito e disse: não vou sair. Não vou sair porque aqui é minha casa e Jesus disse que veio me salvar. Eu não tenho por que ter medo. E passava socorro e dizia: vamos embora. O que tu quer aí? Vamos embora, que isso aí vai estourar aquela represa, ninguém vai se salvar. E nada. E passou um bote. E ele disse: não quero, vou esperar, Jesus veio me salvar. E daqui a pouco passou um navio: vamos embora, não vou esperar Jesus. E vem um helicóptero querendo socorrer, ele disse: não vou, daqui não saio, Jesus vai vir me salvar. Aconteceu que esse homem então se afogou. Estourou a represa realmente, levou tudo que tinha pela frente e destruiu. Então, e ele bravo, revoltado, chegou no plano espiritual. Mas como que eu estava lá, e eu pedi o socorro, e esperei, e Jesus disse que ia me salvar, e não foi me salvar? Ele diz: mas meu irmão, ele não pôde te salvar, mas ele mandou quantos lá, ó, te buscar, e tu não quis o auxílio. Ele mandou um barco, ele mandou um navio, mandou um helicóptero, e tu não quis ser auxiliado. Então como é que tu quer cobrar alguma coisa agora? Ele está sempre nos auxiliando, sempre nos ajudando. Às vezes nós é que não prestamos atenção. Um outro exemplo: um homem está perdido no deserto. Ele sofre horrivelmente de sede. Sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora pedindo ajuda de Deus. Espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir-se em determinada direção. Então, por um impulso instintivo, reúne as suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato, e com isso retoma a coragem. Se tiver fé, ele vai exclamar: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste, pela força que me destes. Se não tiver fé, ele vai dizer: que boa ideia que eu tive. Que sorte que eu tive de tomar o caminho da direita e não da esquerda. O acaso, algumas vezes, nos ajuda de fato, quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado bater. E lembramos mais uma vez: o acaso não existe. Tudo está programado na nossa reencarnação hoje. Tem alguns irmãos que eu vejo, e até brinco com eles, que eles dizem: eu não pedi para nascer. Eu disse: meus irmãos, se vocês soubessem realmente lá atrás, vocês não pediram para nascer, vocês imploraram para nascer. Vocês pediram a família que cada um de nós tem. Nós imploramos para termos pais, nossos irmãos, nossos companheiros, nossos filhos, porque estão ali amores do passado, alguns inimigos que fizemos, e que agora é hora de nós estreitarmos esses laços com muito amor e com muita fé. A doutrina espírita nos explica isso.
Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Este homem estava na situação de criança, que ao cair, vendo alguém, põe-se a gritar e espera que a levanta. Mas se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinho. Que nem eu disse, aqueles que têm filhos sabem como é que é. Você pode estar cuidando de longe, está brincando. Se eles caírem, e se a gente gritar, a mãe se assusta mais, ele vai lá e vai fazer um choro, vai fazer um griteiro até que seja recolhido no colo para ser acariciado. Agora, se ele vê que ninguém falou nada, ele vai dar um jeito, vai se levantar, vai limpar as mãozinhas dele e vai continuar brincando. Nem vai dar bola. Se ele se lanhou um pouco, se machucou, pode ter certeza que não vai dar bola nesse momento. Mas agora, se alguém gritou e ele viu que alguém está cuidando, se prepare que o griteiro vem. O berreiro é certo. Se o anjo que acompanhou Tobias lhe houvesse dito, foi enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria nenhum mérito. Foi isso que o anjo só se deu a conhecer no seu regresso. Oração da prece. A prece é a invocação. Por ela nos pomos em relação mental com o ser que nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Podemos orar por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. E aqui vem, no Evangelho mesmo, ele diz que cada um de nós, quando acordarmos na manhã, a primeira coisa que deveríamos fazer é agradecer. Agradecer a nova oportunidade que temos de encarnar. Mais um dia que temos pela frente de aprendizado. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando oramos para outros seres e não para Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade de Deus. É Ele que permite tudo. E o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, a explicar a forma de transmissão de pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento leva-se a ele. Para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar os seres encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal, que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. E vocês não têm ideia de como é fortalecedor quando um espírito desencarnado recebe orações, recebe as preces, que ele sente aquelas pessoas que os amaram, não esqueceram deles. Que a única coisa que os difere agora é que a gente não consegue enxergá-los ou tocá-los. Mas eles continuam a sua evolução e estão ali, mais perto do que imaginamos. E as nossas preces são, sim, é como se ele fosse um tranquilizante para as suas almas. Agora imaginamos quantos que já desencarnaram há quanto tempo e não recebem mais nenhum tipo de oração. No nosso Evangelho, a gente deve pedir por eles também, que com certeza irão receber. Este fluido é impulsionado pela vontade, pois é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto as do fluido universal se ampliam ao infinito. Quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece um ao outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. Se nós pedirmos, fizermos a prece, o nosso ente querido vai receber. Pode ter certeza disso. E pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que o vê sustentar nas suas boas resoluções e inspira-lhes os bons pensamentos. Como eu disse antes, cada um de nós tem o nosso espírito protetor. Devemos agradecer e pedir o auxílio dele sempre. E ele vai nos mostrar o que é certo e o que é errado, onde devemos ir e quando devemos parar. Confiamos então. Em torno dele. Passa rápido. Ele adquire aqui, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, quando dele se afastou. E assim também pode desviar de si os males que atraíram pelas suas próprias faltas.
nas famílias espíritas, a maioria, a gente vê muitos pais às vezes reclamavam, mas eu trouxe eles, meus filhos desde pequeno, e agora depois de grande eles não querem mais saber, eles não querem mais nos acompanhar na casa espírita. São poucos que ainda continuam, mas uma coisa eu digo para eles, podem ter a certeza absoluta que quando eles tiverem necessidade, quando eles se sentirem perdidos, eles voltarão. Eles vão voltar de novo, procurar uma casa espírita, porque eles estão ali, eles sabem o caminho, eles não vão se perder. Pode ser que eles sejam um pouco, tenham dado uma volta maior, mas com toda certeza, lá na frente, vamos nos encontrar. Porque eles não esquecem, eles não vão esquecer. Vou contar um caso pessoal de fé, que nós passamos também. Um tempo atrás, no Dia dos Pais, para ser mais exato, o meu pai, a gente foi visitar ele, voltou para casa, tudo tranquilo, de madrugada minha irmã me liga. O pai infartou. Daí eu peguei o evangelho, primeira coisa que eu faço, abri e disse assim, se fosse um homem de bem, ele ia morrer. Ele disse, não te preocupa, minha irmã, o pai não vai morrer. Realmente não morreu. Passou um ano, no próximo Dia dos Pais, novamente, gente, só que dessa vez eu não tinha ido visitar ele, ele infartou novamente. E daí a minha irmã, aquele desespero, que eles ficam no desespero, né? Ele disse, não te preocupa, o pai não vai morrer ainda. E daí, tranquilo também, operou o que tinha que fazer lá, botou mais umas 2, 3 molinhas no coração, que está mais forte do que eu. Segue o pai, vida que segue. Então, da minha sobrinha, tinha 18 anos, e estou em casa, recebi uma ligação também da minha irmã. Ela disse, mãe, a nossa sobrinha Nicole pegou e se acidentou, teve um acidente de moto. Logo me veio, eu pensei que era um namorado, que ela estava namorando, com 18 anos, a menina, e me veio na cabeça, certo, foi eles que se acidentaram. Eu perguntei como é que foi, ele disse, não foi com o pai dela. Eu disse, ele é separado da minha irmã, meu pai tem carro, meu irmão tem carro, minha irmã também. E eu disse, mas ela sempre andava de carro com eles e buscava, mas aquele dia ela disse, não, eu vou voltar com meu pai. E meu pai brigou, porque meu pai não gosta de moto de jeito nenhum. E o pai brigou com ela, não, o vô vai te buscar. Eu disse, não, vô, não precisa me buscar, que eu vou voltar com meu pai. E meu irmão brigou com ela também, disse, não, mas então o tio te passa ali no centro e te pega, onde ela estava trabalhando. E ela disse, não, eu vou voltar com meu pai. E eu sei que ela insistiu assim, e disse, resumindo. Ela estava voltando de moto, um ônibus da central passou que era parada obrigatória, que eles estavam na rota, e bateu neles. Uma batida muito violenta, e ela veio desencarnar, aos 18 anos. A minha irmã liga desesperada para mim, e eu peguei o evangelho então, como sempre faço, e pedi o auxílio. Só que a gente tinha pedido também, um tempo atrás, o meu cunhado, num acidente de carro. E ele também frequentava muito a casa espírita, muito espiritualizado, e a gente sabe que ele é um socorrista hoje do espaço. Ele é um socorrista que trabalha onde tem tantos desencarnes assim, através de acidentes, ele auxilia. E a gente tinha uma relação de respeito. Não éramos amigos, mas devido ao pouco tempo que convivemos juntos, mas nos respeitávamos muito. E eu pedi para ele. Eu disse para ele, eu nunca te pedi nada, mas agora se eu tenho merecimento, intercede pela minha sobrinha. E eu contei para minha mulher, que estava se preparando, já era tarde, umas 10h30, 11 horas, de domingo, né? E daí ela disse para mim, vou fazer o evangelho. E eu disse, e só que eu não tinha falado para ela que eu tinha feito mentalmente esse pedido para ele. Então ela diz assim para mim, tu nem sabe quem está subindo as escadas. E ela tem evidência, né? E eu disse, quem? Ele disse, o Guto. O Guto está aqui e está auxiliando ela, porque ele trouxe ela para cá. Então aquilo, eu disse assim, foi de uma alegria tamanha, eu chorava e agradecia, e eu dizia assim, agora sim, esse é um testemunho de fé. Eu tenho certeza que ela vai ser acolhida, ela vai ser protegida e vai ser amparada por ele. No Dia das Mães agora, a minha sogra também teve a oportunidade, fazia muito tempo que ele tinha desencarnado, então ele veio, ela estava num outro trabalho, junto com a minha esposa, e daí ele teve junto delas e disse,
muito emocionado, e dizendo: mãe, eu só vim aqui porque eu queria sentir novamente o toque em ti, através da média, né? Ele dizendo: eu quero que tu sinta o meu abraço, que eu sinto saudade, mas eu tenho um trabalho ainda pela frente e não posso me emocionar muito. E passou aquilo despercebido por eles. Então ela pegou, ela mora aqui na Guarani, a minha mulher pegou, saíram do trabalho e foram levar a mãe dela em casa, né? E eles estão passando ali perto da Guarani e viram um acidente. E daí onde desencarnou um rapaz, até que estava vindo da faculdade, numa moto, ele bateu e desencarnou. E daí ela chegou em casa depois me contando: bah, tu nem sabe quem teve no centro, foi lá, abraçou a mãe, disse que era perto do Dia das Mães, estava com muita saudade, mas aí não podia se demorar muito porque ele tinha um trabalho a realizar. E daí eu falei para ela: mas você não viu o trabalho que é? Ele quis dizer: olha só, ele veio resgatar esse outro irmão também, que devido ao acidente morto, desencarnou. E daí ela caiu em si e disse: ah, nem tinha me tocado disso. Eu sei que daí ela ligou para ela, fez chorar e disse: muito obrigado mesmo. O agradecimento, você não imagina assim, quando a gente tem fé e acredita realmente, por mais doloroso que sejam as nossas perdas, que não são perdas, são apenas um até breve, logo iremos nos... O auxílio que vocês estão prestando, não somente para vocês, para suas famílias, mas começa ali no núcleo de casa, vai se estendendo com um quarteirão, e daqui a pouco, quando todos estiverem, vai irradiar muita luz e a gente está precisando. Não nos esquecemos do que aconteceu em Minas Gerais, do que aconteceu nos Estados Unidos, e não é para sentirmos ódio, raiva daquelas pessoas, que são os agentes causadores, mas o que cabe a nós é pedirmos o auxílio, a proteção divina e o esclarecimento, que com certeza teremos mais cedo ou mais tarde. Que a luz de Jesus esteja com cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção.